Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumboídico. Ouvinte, cordiais saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada, com o apoio da TV Surdo. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção, estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e subscrever ao nosso canal. Nesta edição, vamos à cidade de Tete, onde vamos conhecer algumas doenças que podem causar a deficiência. Por além disso, vamos conhecer uma história inspiradora. Acompanha. Devido a uma gangrena, que é uma doença causada por infecções bacterianas e falta de irrigação sanguínea nos tecidos e lesões, as quais acabam por desencadear a morte de tecidos no organismo, Titus Gabriel Ferrão viu-se obrigado a ser submetido a uma cirurgia que culminou com a amputação dos seus 2 membros superiores no decorrer da sua vida juvenil em novembro de 1992. Tive essa deficiência devido a uma gangrena. Fiquei uns 4 ou 5 dias imobilizado nos braços, então tive uma gangrena, por isso mesmo tive essa deficiência. A partir daquele momento, a vida do Titus tornou-se um grande pesadelo, pensando no seu futuro e como encarar a sociedade. Por falta de centros de reabilitação, anos depois, Titus avista-se com um psicólogo que, por sinal, membro da família, e começa com o processo de aconselhamento, de onde foi dado palavras de conforto para se reinserir na sociedade. Titus conta que foi aconselhado de que ser dependente é muito caro. Palavras que lhe deram forças e energias positivas de iniciar com o processo de autorreabilitação. Depois da gangrena eu fui amputado em novembro de 1992, um mês depois do conflito. Então, a partir do ano de 93, devido à ausência de centros de reabilitação, tive que começar a fazer a autorreabilitação. A primeira coisa foi aprender a reescrever. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa foi em termos de adaptação à vestimenta. E a terceira coisa, reabilitação, foi em termos de locomoção. Então tive que inovar ali uma bicicleta.
Tempos depois, Titus Gabriel Ferrão começa a treinar a parte higiênica e locomotiva que, dentro do seu conhecimento empírico, inovou máquina de escovar os dentes, pentear o cabelo e o volante de uma bicicleta para suportar-se na locomoção e gerenciamento dos seus pequenos negócios praticados para sua sustentabilidade. A ideia da inovação do volante, senhor jornalista, todos nós sabemos que para andar de bicicleta precisa equilíbrio. A pessoa precisa de ter equilíbrio, diferente de conduzir um carro ou uma moto, precisa de equilíbrio. Então, nós sabemos que em física existe uma lei de equilíbrio. É uma lei de equilíbrio. Então, baseada nessa lei de equilíbrio, imagine um quadrado. Eu projetei um quadrado e fiz os pontos de equilíbrio. Por exemplo, se for a ver aqui, esta curva aqui, isto é a parte oposta do equilíbrio dos cotovelos. Se for a ver aqui, esta meia-lua, este é o ponto de equilíbrio das mãos. Portanto, partiu daqui, foi para ali. Se for a ver aqui, este cesto que está aqui, isto é o ponto de contrapeso daquilo que as pessoas exercem ao conduzir a bicicleta. Então está aqui. Então, outro ponto, se for a ver, temos um meio arco que tem a função de realmente deste ponto do volante, de um ponto para outro. Este meio arco ajuda-me a empurrar, a carregar, inclusive em meio arco de segurança. Em termos de segurança, se eu me projetar para trás, o meio arco faz o quê? Também tornei a falar que ser dependente é muito caro. Hoje em dia, para carregar 5 ou 10 quilos de carga, eu teria de pagar alguém para me deslocar numa questão de 5, 10 quilômetros, teria de pagar o quê? Um chapa. Então tem vários benefícios. A bicicleta tem vários benefícios. Este projeto está preparado para qualquer pessoa que tenha uma deficiência, mesmo que seja de um braço, mesmo que seja de 2 braços, mesmo que seja amputação a qualquer ponto. Então este projeto aqui está dentro. No ano de 2000, Mano Titus, como carinhosamente é tratado pela sociedade, viu-se esforçado a continuar com os estudos para fazer a equivalência do nível médio, tendo concluído com grandes êxitos a 12ª classe em 2002, onde dispensou todas as disciplinas. A vida é um desafio, né? Porque onde não há desafios, a vida não tem interesse. A vida é criada sempre por desafios. Concluído o ensino médio, começa a enfrentar dificuldades para encarar o mercado do emprego. Enquanto no processo de procura do emprego, Titus Ferrão apaixona-se pela Nélia Mário e que o romance veio dar em matrimônio no ano de 2003. Enfrentei dificuldades. Primeiro, porque quando tinha a 10ª classe, disseram que não, precisamos de alguém com 12ª. Quando fui concluir a 12ª, não, agora e tal é a idade. Eu entendi que realmente estava a ter dificuldades devido ao meu estado físico. Tendo convicção de que educar uma mulher é educar a sociedade, Titus Ferrão incentivou a sua esposa a continuar com os estudos em 2012 e que veio a concluir o ensino superior no curso de licenciatura em Psicologia Educacional em 2016. Depois de concluir, teve também problemas em entrar para o mercado do emprego. Então ali já tínhamos 4 filhos, já o problema já era maior. Então tivemos que entrar em empreendedorismo. Não necessariamente do muito, no empreendedorismo a família começou por vender pedras de gelo e, com o rendimento, iniciou com o projeto de criação de frangos, de onde conseguiu comprar uma moagem de enfarinação, uma maquineta de processamento do amendoim e atualmente está em obras de um condomínio.
Contudo, Titus Gabriel Ferrão lança o apelo de como dar um bom segmento da vida atual na sociedade. Só não ouve quem não quer ou porque não quer ouvir. Mas eu gostaria de recordar uma coisa, senhor jornalista. Lá nos anos passados, eu li uma obra que dizia assim: as 15 maiores descobertas. Era uma obra das 15. Então, dentro dessas descobertas, tinha a descoberta das asas, a descoberta da energia, a descoberta da roda, a descoberta do motor, a descoberta de... Eram várias, mas todas elas eram 15. Mas o que acontece? Uma coisa de comum que tinha todas essas descobertas é que eram por etapas. Então, com base nos erros de uns, os outros vinham a processar. Isso levava gerações. Então, nós agora, como nossa geração, somos herdeiros dessa tecnologia, somos herdeiros desse conhecimento e somos herdeiros de um patrimônio inumerável. Então, nós como herdeiros podemos ter resultados espetaculares de sucesso em tempo recorde. Por isso mesmo, baseando-se como herdeiros, nós podemos fazer muita coisa em pouco tempo. Futuramente, bem, vamos ver. O futuro, realmente, a pessoa tem um projeto e aparece... Mas é lutar por oportunidades, etapa por etapa, né? Não cometer os mesmos erros que cometiam os outros numa altura do século XXI, quer dizer. Para Nélia Mário, Titus Gabriel Ferrão é um anjo da guarda que ilumina e completa sua vida e que a deficiência não o impede de sustentar e garantir a felicidade na família. A vida com ele tem sido normalmente. Sim, eu casei-me com ele no ano 2002. Casei-me com ele já nessa situação, né, de deficiente, mas para mim ele sendo deficiente, né, para os outros, mas para mim é um homem normal, como se tivesse todos os membros. Para conseguir sustentar os nossos filhos, nós temos feito um empreendedorismo, né? Temos criado frangos, temos vendido pedra de gelos, temos uma moagem e temos uma outra máquina de pilar amendoim. Então, com isso, nós conseguimos um pouco, né, de algum dinheiro para conseguirmos sustentar os meninos. Porque alguns homens normais não incentivam as suas esposas a estudar, Nélia considera do esposo Titus Ferrão um homem exemplar e que merece ganhar todo o respeito por incentivar uma mulher a estudar, independentemente das circunstâncias. Eu senti-me orgulhosa porque tem outros homens que não deixam as mulheres estudarem, né? Então eu senti-me orgulhosa e fui me inscrever em 2012 lá no Instituto Superior Cristão, FCBA, né? Comecei a estudar, terminei em 2015, em 2016 graduei. Fiz curso de psicologia educacional. O orgulho também é manifestado pelas crianças da família, pelos esforços empreendidos pelo pai, no garante de um futuro melhor em suas vidas. Eu me sinto normal porque não há diferença ser deficiente ou não ser deficiente. A vida agora é normal como muitas outras. Não sofre bullying? Não. Ainda não cheguei a sofrer bullying. Para mim tem sido anormal, né? Porque tudo que era necessário para mim, para meus estudos, eu sempre tive. E graças a ele também eu consegui entrar no UFP. Agora estou a fazer curso de bacharel de mais 3. E eu tenho muito orgulho do meu pai. Para além destas, há que salutar da Paulina Gabriel Ferrão, a segunda filha da família que, pelo empenho e dedicação aos estudos, encontra-se a frequentar o ensino superior por via bolsa de estudos na Universidade Pedagógica de Maputo.
Atualmente, Nélia trabalha como conselheira temporária do Centro de Saúde de Ulongwe, mas o desejo é de trabalhar como funcionária do aparelho do Estado para garantir os estudos dos 4 filhos que a família tem. Eu queria, pelo menos, se tivesse um emprego, né, no aparelho do Estado, porque os nossos filhos estão a estudar, então com o emprego que eu tenho, não é possível por eles estudar. Além de ser empreendedor, Titus Ferrão também emprega outras famílias que não escondem a sua satisfação pelo acolhimento e dos ganhos que recebem mensalmente que resultam no sustento das suas famílias. Hai feriro emikira mene shigaira shigayoshi komanso ndikuthokoza ifo choti siri kubonera kwambiri magetsi akazimayi. Entretanto, o distrito de Angônia conta atualmente com 495 deficientes que, através do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, têm recebido algum apoio básico para a sua integração condigna na sociedade. Depois de Tete, seguimos a cidade da Beira, na província de Sofala, onde vamos conhecer a história da Rita Alfândiga. Rita João Alfândiga é exemplo de superação, natural de Chimoio, na província de Manica, e em 2017 na província de Sofala, onde fixou a residência. Ela viveu a juventude toda apreciando a beleza da natureza, o vir das plantas, as cores embelezando a existência humana, os edifícios disputando espaço, as crianças correndo de um lugar para o outro, as ruas movimentadas de homens e mulheres em busca de sustento. É que os olhos da Rita testemunhavam. Tudo mudou em 2017, quando foi vítima de úlcera de córnea. Ela perdeu a visão. Eu estava bem, nunca tive problemas de visão, mas num dos dias entrou-me algo no olho direito, da qual não sei o que era. Então fui pressionando o olho, soprando para ver se poderia sair aquela coisa, mas nunca saiu. Então dormi, a pensar que depois de dormir, o dia seguinte iria sair, né? Sentia muito incômodo, aquilo incomodava no meu olho. Só quando eu acordei no dia seguinte, já a situação já era outra. As vistas já estavam a me doer com muita frequência, já não poderia olhar ao sol, já não poderia olhar ao televisor, nem telefone. Logo tive que procurar um oftalmologista. Eu estava em Guru, trabalhava em Guru, então tive que sair de Guru para Chimoio, onde tinha um oftalmologista. Quando lá cheguei, os médicos fizeram um tratamento, disseram que estava a contrair a úlcera de córnea. Então, ao longo do tempo, fui fazendo tratamento, nunca mais passava, cada vez mais piorava a situação. Então, num dos dias, dormi, só quando eu acordei para poder lavar a cara, senti algo, parece como se fosse uma explosão, né? Só que na altura que aquela coisa aconteceu no olho, eu só desmaiei, caí, né? Desmaiei onde, quando eu acordei, já não estava a ver a vista direita. Então, eu estava sozinha em casa com meu filho, tinha 1 ano.
na altura. Então tive que procurar um chave ao telefone, estava a ver só com uma vista, né? Liguei para o meu empregado, ele sempre entrava nas manhãs, ficava em casa dele, então liguei para ele, liguei para o meu cunhado, meu marido não estava, na altura tinha viajado, então eles vieram para casa, me prestaram os primeiros socorro, tive que viajar de novo para Chimoio. E quando lá cheguei, tive que comer, disseram que a vista já não poderia ver mais. Para Rita, a vida não tinha mais sentido. Caí em depressão, eu já não queria saber mais de comida, não queria saber de visitas na minha casa, não queria saber de chamadas, nem nada. Não, fui ficando assim mesmo a fazer tratamento. Sentia muita dor de cabeça, meu corpo em si já não sentia mais nada. Então, fui ficando assim mesmo. Minha família, alguns já não queriam ficar comigo, já havia disputa, ora vamos alugar uma casa para nós podermos me deixar lá, porque ouviam comidos tradicionais que não poderiam ficar comigo, porque se ficassem comigo iam morrer. Então, aquilo aí me doía tanto eu ouvir aquilo daqueles que diziam: acho essa aí drogou com o marido dela por causa dos bens que eu tinha, mas na verdade nunca havia acontecido, nunca havia ido ao curandeiro ou qualquer sítio para poder drogar, para ter tudo que eu tinha, mas era o sacrifício que eu fazia para poder ter o que eu tinha. Então, minha família, cada vez que andava e procurava saber o que estava a acontecer, era um mentido com o curandeiro que essa aí drogou com o marido dela, por essa razão que ela perdeu a visão. Então, para que ela esteja bem, era necessário ela estar sozinha, numa casa sozinha. Eles só iriam ir dar comida lá, não poderia ficar com ninguém, porque aquela pessoa que ficasse com ela ia morrer. Para superar, ela contou com o apoio dos tios. Tenho uma tia que vivia na beira, então ela, quando acompanhou essa situação toda, ela não gostou. E quando ela disse eu deveria viajar para vir ficar na beira, e se alguém eu tinha que morrer naquela altura, deveria ser ela. Não se importava em morrer, porque não fazia sentido eu ficar numa casa sozinha, sem lá estar ninguém, atendendo considerado que eu não estava a ver e precisava de alguém para poder me ajudar em todos os sentidos. Assim como meu filho precisava de alguém também para cuidar dele. Antes de vir para cá, eu tentei me suicidar, e só cada vez que eu tentava me suicidar, meu filho chorava. Então eu pensava sempre nele, de tanto pequeno que ele era, ele precisava muito de mim. Não tive que viajar para a beira. Quando cheguei aqui na beira, minha tia ficou comigo, fomos fazer o tratamento no Hospital Central, Maputo. Então, os médicos do Maputo disseram que já não havia mais recuperação a não ser fazer o tratamento, o transplante de úlcera de córnea, porque o medicamento que me davam para eu usar queimou a minha úlcera, e já não havia mais recuperação. A vida da Rita ganhou uma nova dinâmica. Ela mudou-se para a cidade da Beira para residir com a sua tia. Aqui, ela aprende braille e mobilidade no Instituto de Deficientes Visuais. Na Beira tem um instituto que é o Instituto de Deficientes Visuais, e que lá pode fazer a reabilitação. Para quem não estudou, poderá estudar como uma pessoa normal. Então, a Carolina direcionou o meu cunhado Rodrigues para poder falar comigo, para eu poder me integrar também no Instituto de Deficientes Visuais, poder fazer reabilitação. Então ela pediu meu número, meu cunhado deu, ligou para mim,
e me direcionou para falar com o falecido Campunzi, que trabalhava lá no Instituto de Deficientes Visuais. E eu fui para lá, conversei com ele, deixei todos os meus documentos, daí entrei na reabilitação em 2019. Entrei um bocadinho atrasado, já era março, já havia um mês, aulas já tinham iniciado há um mês antes, então fiz a reabilitação, onde concluí com sucesso. Lá aprendi muitas coisas, para falar a verdade, eu quando contraí a deficiência, eu não conseguia fazer nada sozinha. Com braille e mobilidade, a vida da Rita mudou. Após fazer a reabilitação, fui mudando e agora já, pelo menos já sei sair dentro de casa sozinha, sei caminhar no quintal, já sei tirar louças de dentro para a copa, lavar prato, lavar minha própria roupa que eu nem conseguia lavar, dar banho ao meu filho, cuidar dele, já sei fazer isso tudo, mas graças à reabilitação. E tive aulas também de mobilidade em 2020, começou Marcos, depois tive mais outras aulas de mobilidade também, começou Machado, e aprendi muito, né? Apesar de ainda ser difícil eu andar na rua sozinha usando a bengala branca, mas em termos gerais, só em casa eu já sei fazer algo sozinha, né? Em casa eu consigo caminhar, posso para a casa de banho, para a casa de vizinho. A única coisa que me resta, só que me falta, é só sair de casa para o trabalho, ainda torna-se muito difícil para mim. Em termos de braille foi muito estressante, porque primeiramente, como se sabe, é muito difícil alguém que sabia escrever, sabia ler a tinta, para depois ir escrever a braille. E aí eu ficava muito nervosa quando eu quisesse ler, né? Porque tinha que usar dedinho. Não, quando eu falhasse alguma palavra, não saber uma letra, o que era, eu ficava muito nervosa. Mas enfim, consegui aprender, sei ler e escrever braille, graças a Deus. Pelo menos tem me ajudado. Novos desafios, novos sonhos voltaram a preencher a mente da Rita. Um sonho é de terminar minha faculdade. Para fazer faculdade aqui? Eu, antes de contrair a deficiência, eu estava a fazer o primeiro ano, contabilidade e auditoria. Então, quando eu contraí a deficiência, eu me vi desmoronada, mesmo desabada. Eu não sabia que poderia dar continuidade com meus estudos. Mas após a reabilitação, aprender braille, eu fui perceber que eu deveria dar continuidade aos meus estudos, né? Mas só que já não o curso que eu queria, já tenho que escolher um outro curso. Ciências sociais. Sim. Então, é uma batalha muito grande que eu tenho que enfrentar, porque eu, ao longo do meu ensino, né, dos meus estudos, eu fiz contabilidade, ensino básico, assim como médio. Então, é um grande desafio que eu tenho que enfrentar, mas para o próximo ano, se Deus quiser, se minha casa terminar, já que ainda estou a concluir minha casa, então se minha casa terminar, irei me inscrever para fazer faculdade. O desafio é grande, porque já vou fazer letras, já aí requer muita leitura, enquanto lá na contabilidade é só matemática, um pouco de leitura, então de matéria é leitura, sou obrigada a ler muito já agora. Sou obrigada a ler muito já. Só que já é o que vai me dificultar muito é na escrita, né? Ainda tenho problemas sérios do braille. Sim. Quanto a usar a pauta, por exemplo, né? Me dificulta.
A cidade da Beira é considerada centro das pessoas com deficiência por causa do Instituto de Deficientes Visuais. Esta situação contribui para que a maioria das pessoas com deficiência pratica mendicidade, sejam pessoas cegas, mas este não é o caso de Rita. Ela é conselheira do HIV-Sida no centro de saúde local. You get to hear me now. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão estiveram na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.